Henker que vive duas vezes. Capítulo 454. Grande Guerra, 4. Yon-Woo rapidamente se recompôs. Não é Valdebiche. Apesar de assumir a aparência de Valdebiche, era claramente o caos rastejante em sua aura. Ele se perguntou se o ser havia tomado Valdebiche como seu apóstolo, mas era claramente uma manifestação feita de pensamentos. Parece que você conhece alguém assim. The Crawling Chaos sorriu, lendo os pensamentos de Yon-Woo. Preciso ter cuidado para não ler meus pensamentos. Esse era o poder de um deus? O Crawling Chaos poderia ler seus pensamentos com muita facilidade. Yon-Woo usou seu poder mágico para defender sua mente. Ele era uma criatura fofa que não é comumente vista. Um meio-sangue de gigantes e humanos. Não sei como uma espécie transcendente e insetos conseguiram se misturar. Não consigo entender o que eles estavam pensando. Há tantas coisas que não entendo sobre o mundo exterior. O mundo exterior era o que os do outro mundo chamavam de torre. Então eles se consideravam o mundo interior? O que aconteceu com Valdebiche? Humano? Isso não é importante agora. O Crawling Chaos riu dele, ainda usando a aparência de Valdebiche. Mesmo que ele reconhecesse que Yon-Woo estava perto de sua posição, ele ainda poderia matar Yon-Woo sempre que estivesse entediado. O fato de um ser cósmico como ele falar com um mero micróbio como esse já era ridículo. Se não fosse pelo vazio ou pelo Rei Negro, ele não estaria nem um pouco interessado. Não importa como ele expressasse seus pensamentos, aquela cabeça estúpida não seria capaz de compreendê-los, e ter que cortar seus pensamentos em pequenos fragmentos para transmiti-los era muito incômodo. Mas como queria que o micróbio o entendesse, ele teve que manifestar um corpo para ajudá-lo a traduzir e interpretar a conversa. Ele cruzou os braços e estreitou os olhos. Então, qual é o acordo que você deseja fazer? Você criará um caminho para eu retornar à torre? O que um pequeno humano poderia oferecer a ele? Se Yon-Woo estivesse desperdiçando o tempo do caos rastejante com algo inútil, o ser não o perdoaria. Ele vivia apenas para se divertir. Então às vezes aceitava de bom grado os caprichos humanos. A oferta de Yon-Woo não era algo que ele pudesse simplesmente ignorar. Para quem vivia no mundo interior como ele, a torre era um lugar enigmático onde as leis da natureza eram cruzadas e quebradas. Era teoricamente possível existir ali um mundo interdimensional de múltiplos universos. No entanto, como a natureza resistia naturalmente às energias do mundo, era impossível para a torre manter um estado estável. Alguns transcendentes comuns viviam na torre, mas algumas divindades iguais a ele também estavam presas lá dentro, como vacas e porcos em uma fazenda. Era impossível pensar que seres como eles, que existiam desde o início do universo, ficariam presos desta forma. Mais importante ainda, tem seus rastros. Ele era as leis do universo e não havia como contrariá-lo. No final, eles usaram truques para trazer o vazio e prendê-lo dentro dele. Os seres do mundo interior sofreram durante eras sem saber como encontrá-lo. Foi uma surpresa encontrar seus rastros no mundo exterior que seus sentidos não conseguiam penetrar. Um lugar tão pequeno e remoto que os seres do mundo interior não tinham nenhum interesse nele. O Crawling Chaos, que era onipotente, não foi uma exceção a isso. Ele e os outros deuses estenderam seus poderes e habilidades sagradas para recuperar seus rastros, mas falharam. Era verdade que a torre estava cheia de pequenos micróbios. Mas também havia grandes seres que se igualavam facilmente a eles. Foi uma revelação chocante para os seres do mundo interior. Já era estranho pensar que mortais e imortais viveriam juntos em um espaço apertado, e havia até seres como eles lutando para sair. Além disso, o interior da torre tinha algum tipo de barreira que impedia seus poderes. Foi um pouco difícil atacá-lo diretamente. Se os seres do mundo interior trabalhassem juntos e invadissem oficialmente, eles poderiam facilmente assumir o controle da torre. Porém, ao mesmo tempo, eles estariam liberando os grandes seres dentro da torre e arriscando perder os rastros do Rei Negro. Foi por isso que o caos rastejante mudou de tática para usar os mortais que o procuravam. A anexação seria difícil, mas ele acreditava que se continuasse a fazer buracos com uma agulha, encontraria uma maneira de entrar na torre. Foi um processo mundano e demorado, mas o que isso importava? Tudo o que eles tinham era tempo. Na verdade, isso se tornou uma fonte de diversão para o caos rastejante, já que ele vinha sentindo uma sensação de tédio ultimamente. Além disso, no início, ele conheceu alguns seres decentes. Espécies transcendentais como gigantes e dragões se interessaram por ele. Eles tinham uma divindade inata, mas estavam fadados a cair um dia, tornando-os perfeitos para ele brincar. No entanto, esses brinquedos acabavam falhando com muita frequência e acabavam desaparecendo. Restaram apenas humanos, que nada mais eram do que lixo. Ele estava começando a ficar entediado e irritado, mas agora um humano que era parente dele apareceu, dizendo impertinentemente que abriria um caminho para o caos rastejante. Como ele planejou fazer isso? Ele poderia fazer algo em que eles se esforçaram tanto, mas falharam? Vazio. O Crawling Chaos tinha um rosto questionador. E o poder do Rei Negro. Esses dois serão suficientes. O Crawling Chaos franziu a testa com a resposta de Yon-Woo. Explique corretamente. Você acha que um enigma como esse funcionará comigo? Se eu explicar para você, então o que teremos que trocar depois? Você acha que eu deveria me permitir ser traído por seres como você, que veem os humanos como insetos? Você poderia estar tentando fazer de idiota. Leia-me. Você não consegue dizer se estou ou não dizendo a verdade.
O caos rastejante fez uma careta. Este era um humano irritante. Ele estava tentando analisar o humano há algum tempo, mas o humano deve ter criado alguma barreira mental, porque não conseguia lê-lo. No entanto, uma parte do vestígio ainda apareceu em sua consciência, o que Yon-woo quis dizer. Verdade. Era verdade. Yon-woo conhecia uma maneira de entrar na torre, algo que eles nunca acreditaram que poderiam fazer. A história é diferente. The Crawling Chaos suavizou sua carranca, olhando para Yon-woo com um rosto inexpressivo agora. Suas palavras eram sem emoção a ponto de serem quase robóticas. E sua condição? A tábua esmeralda. O caos rastejante ficou intrigado. Eu quero o original. Os olhos de Yon-woo brilharam. Se ele tivesse a tábua esmeralda, muitas coisas seriam possíveis. O mortal Fausto assumiu o controle do demônio Mefistófeles, Bailuk restaurou espécies antigas, Vieira Duna tornou-se a Mãe Terra. Até Bran ficou maravilhado com o novo sistema de conhecimento. Yon-woo já tinha uma parte da tábua de esmeralda que ele pegou quando invadiu Valpardisnachit. Graças a isso, uma parte da memória de Bu havia retornado. Mas ele só tinha um fragmento de algo muito maior. Faltavam muitas peças e, se ele possuísse tudo, cresceria exponencialmente. Ele seria capaz de controlar a intrigante Pedra do Pecado e ajudar Bran e Bu a crescerem mais rápido. Mais importante ainda, ele teria mais maneiras possíveis de trazer Jeong-woo de volta. Ele já tinha os clones criados por Bailuk e o vestígio do corpo no relógio de bolso. O desejo de Yon-woo pela tábua de esmeralda tornou-se desesperador. E acima de tudo, aprenderei como abordar a escuridão do Rei Negro. Ele saberia como chegar à escuridão onde a alma de seu irmão estava enterrada e encontrar uma maneira de lidar com o vazio com mais facilidade. A tábua esmeralda não era um item do qual ele pudesse desistir. The Crawling Chaos compartilhou o tablet com Faust e Bailuk, o que significava que ele possuía o original. Pode até ser um livro de seu próprio conhecimento. Você quer as revelações originais? Revelações? Parecia que era assim que os deuses do outro mundo chamavam de tábua esmeralda. Correto. Yon-woo acenou com a cabeça com olhos expectantes. No entanto, ele recebeu apenas uma resposta fria. Impossível. A expressão de Yon-woo ficou dura. Por quê? As revelações não são minhas. O que? Não tenho autoridade para lidar com a tábua esmeralda. Foi uma resposta inesperada. Yon-woo enrijeceu. Mas você? Você está falando sobre as coisas que dei aos micróbios? Engraçado. Qualquer um pode falar sobre pequenas seções das revelações. Não importa. Não haja mal, humano. Foi tão incrível a tábua esmeralda que nem mesmo o caos rastejante tinha qualquer autoridade sobre ela? Se ele não tivesse os direitos, poderia encontrar uma maneira de adquiri-los. Yon-woo estava prestes a dizer que se ele realmente quisesse procurar pelo Rei Negro na torre, não deveria ser uma tarefa difícil. No entanto, o caos rastejante não lhe deu a chance de abrir a boca novamente, antecipando o que diria. Você acha que é um item simples que posso tirar do bolso se você me pedir? Você acha que um mero mortal pode carregar um item que contém todo o conhecimento do universo e das dimensões? As palavras do grande começo e os oráculos sagrados do fim? E os registros de todo o espaço, tempo e história? Você deve estar louco. Que insolência, humano. A loucura vacilou nos olhos do caos rastejante. E eu escolho os termos do contrato. Você não tem direito, micróbio, apenas aceite os resultados. Sheite. A manifestação desapareceu na escuridão. Vou tomá-lo como meu apóstolo. Não desejo conceder esta honra, que não é concedida a ninguém há milhares de anos, mas suas qualificações devem de alguma forma atingir o mínimo se você puder usar uma parte de sua força. Cintilação. Como meu representante, dê um passo à frente e crie um caminho para mim e meus familiares. Assim que o fizer, avaliarei a sua contribuição e lhe darei poderes de invencibilidade e imortalidade. Quando chegar o dia da revelação, também lhe darei um trono, por menor que seja. O Crawling Chaos estava dizendo que daria a Yon-woo tudo o que pudesse. Os outros seres do mundo interior ficariam surpresos. Mas Yon-woo não perdeu a calma mesmo em meio à loucura fervente. Então o contrato não existe mais. Ele olhou atentamente para a loucura. O que eu preciso é da tábua de esmeralda, o que vocês chamam de revelações. Se você não concordar, terei que forçá-lo. Ranger, como uma roda giratória, a escuridão cobriu Yon-woo. A manifestação do Crawling Chaos desapareceu na escuridão e desapareceu com uma risada final. Você é bastante impertinente, humano. Mas isso foi divertido, então vou permitir que você mantenha sua vida. Naquele momento, o caos rastejante ativou seus poderes. Eliminação de interferência externa. Menor que incompreensível maior que. Yon-woo sentiu os Skywings segurando para se soltar. Os 5.000 canais, o poder do Rei Negro e até mesmo o despertar do seu corpo de dragão estavam sendo selados. Este era um mundo ilusório criado pelos pensamentos do ser. O que significava que era o seu território. Foi muito fácil cortar todos os canais e desarmar Yon-woo. No entanto, Crawling Chaos não parou por aí e forçou as habilidades e poderes dados pela torre a parar também. Suas regras invalidaram o sistema que criou as habilidades de Yon-woo. Mas bloquear o corpo do dragão divino demoníaco é um pouco demais. Pela primeira vez depois de entrar na torre, ele sentiu como se tivesse retornado ao seu corpo na terra. Seu corpo afundou como algodão molhado, seu poder de fogo explosivo desapareceu.
Seu corpo estava mais desenvolvido do que naquela época, mas ainda era extremamente fraco comparado ao seu corpo de dragão divino demoníaco. Yon-Woo sentiu que tudo o que ele realizou na torre nada mais era do que um castelo de areia. Se um ser forte como o caos rastejante o prendesse em seu território, ele não teria como resistir. Ele se lembrou do que o rei marcial disse de passagem depois de completar Flawless Strike. Não fique preso ao que você tem. Na verdade não é seu. Se não é meu, então de quem é? É o que a torre lhe deu. Yon-Woo ficou intrigado. A coisa em cima dos seus ombros está vazia? Pense nisso. Alguma dessas coisas é realmente sua ou foi corrigida pelo sistema? Oh. O que você quer dizer com oh? Ok. Vamos colocar desta forma. Habilidades, poderes e estatísticas, tudo isso vem da torre, mas e se eles forem retirados de repente? Yon-Woo ficou surpreso. Isso ainda não aconteceu, mas nunca se sabe o que o futuro reserva. Não fique fraco durante a noite após a ocorrência de tal incidente e prepare-se para isso com antecedência. Como? É óbvio. O rei marcial sorriu maliciosamente. Mude isso, não você mesmo, mas o mundo. Habilidades e poderes eram um sistema definido pela torre, o que significava que Yon-Woo precisava criar seu próprio sistema. Yon-Woo nunca esqueceu esta lição do rei marcial. Habilidades e poderes vieram de forças externas, mas a força que cresceu de dentro nunca poderia ser tirada. A divindade não foi exceção a isso. E o que ele criou para materializar essa energia interna foi Mu-Gong. Mu descrevia o treinamento físico, e Gong era o cultivo mental que o levava a novos patamares com esse treinamento. A consciência que surgiu disso o tornou habilidoso, e você progrediu de mestre a especialista e a Arhat, e então foi além deles para alcançar um pico inimaginável. Essa consciência se tornaria uma plataforma que fixaria você no chão, permitindo que você se tornasse uma engrenagem única na roda do céu. Nos céus e abaixo, sou o mais honrado. O mundo inteiro está em agonia e eu lhe trarei paz. Você é o mais especial do mundo e só você pode mudar o mundo trêmulo e estar em paz. Gravar seus pensamentos no mundo e alterá-lo como você desejava era um pico chamado reino de transformação na tribo de um chifre. Movimentar as leis da palavra de acordo com a sua vontade é apenas o começo do pico do Arhat em que você está caminhando. Yon-Woo emitiu seus pensamentos para o exterior. Naquele instante, a luz brilhou no mundo escuro e o abraçou. Seus pensamentos se materializaram. Agora que ele recuperou sua integridade de dentro dele, Yon-Woo agarrou o ar e o torceu, distorcendo o poder do caos rastejante. Seus pensamentos não eram nada comparados aos do ser, mas foi o suficiente para ele escapar. Bum! Yon-Woo foi lançado de volta ao mundo. Seu tempo pausado começou a fluir novamente. Os canais cortados foram rapidamente restaurados e Sky Wings também retornou. 0h0min e 9 segundos _59. 0h0min e 9 segundos _58. O cronômetro começou a se mover novamente. Ele tinha menos de 10 segundos restantes. Ele precisava terminar isso dentro desse prazo. Onde são você indo? Ao longo das fendas do espaço, os tentáculos de Crawling Chaos se moveram para agarrar Yon-Woo. Demonismo. Que incômodo, mas foi divertido assistir, então vou ajudá-lo em troca. Kik-kik. Yon-Woo tentou impulsionar o demonismo que estava em seu inconsciente e se fundir com ele. Ele tinha 5 segundos restantes e planejava derrotar o Crawling Chaos dentro desse tempo. A consciência de Yon-Woo foi retirada para o demonismo, mas desta vez, ele não desapareceu completamente. Agora que ele controlou firmemente sua mente desta vez, ele sentiu como se estivesse se misturando com ela em vez de ficar sobrecarregado. Ah, você cresceu um pouco. Posso usar mais energia do que da última vez. Isso também é legal. Com a risada sarcástica do demonismo, um número extraordinário de pensamentos girou como um tufão. Uau!